Aliás, nós temos que deixar marcado uma última avaliaçãozinha para esse trimestre, né? Tá fechando o trimestre, eu preciso de mais uma notinha ainda. Hoje eu vou entregar a avaliaçãozinha de física que eu fiquei devendo para vocês. De repente, nessa última aula, a gente já agenda o que nós vamos fazer de últimas avaliações para encerrar o trimestre. Na mesma página, exercício 4, vamos ver o que dizia a questãozinha. Sempre lembrando, né? Ontem eu fiquei tão feliz, estava corrigindo uma tarefa de física lá no primeiro ano e vários colegas me questionando coisas que eles mesmos leram na apostila por conta própria, pedindo para fazer questão extra, né, que eu não tinha pedido. Eu fico sempre muito feliz quando isso acontece. Então não se acanhe, se tu acha que está fazendo pouco exercício, quer fazer um pouco mais, faça exercício extra, sobrando um tempinho na correção da tarefa, a gente sempre vai corrigir os exercícios que tu quer. Faltando tempo em sala de aula, as assistências, mesmo quando não vem ninguém, eu posso gravar a correção para ti e disponibilizar depois sem problema algum. Questão 4, falava o seguinte: uma fábrica precisa produzir uma embalagem cilíndrica para acondicionar um dos seus produtos. Todavia, pretende investir na apresentação e na economia do material a ser gasto. Neste sentido, foram pensados dois tipos de embalagens cilíndricas, figura 1 e 2. O material gasto no revestimento de cada embalagem corresponde às suas áreas totais, S1 e S2, respectivamente. Ó, tu vê, essa embalagem vai embalar tudo, não vai ser que nem o rótulo da caixa da latinha de leite. Considerando R1 igual a R, R2 igual a R sobre 2 e H1 igual a R e H2 igual a 2R, um técnico conseguiu detectar que... Pô, que legal, eu adoro questão que envolve letrinha. São mais desafiadoras. O cérebro costuma ter mais dificuldade para processar informação em forma de código, né, do que um número específico que a gente já está acostumado a trabalhar. Legal. Então olha só, uma das embalagens, que é a figura 1, vai ter um raio R1 e vai ter uma altura H1. A segunda possibilidade de embalagem tem um raio R2 da base e uma altura H2. Para que eu possa comparar as superfícies totais dessas embalagens, eu preciso saber a relação entre R1 e R2 e também a relação entre H1 e H2. E ele disse, R1 é igual a R e R2 é igual a R sobre 2. Ou seja, este raio é a metade deste. Depois ele fala que H1 é igual a R também e H2 é igual a 2R. Então essa altura é o dobro desta. E aí, galerinha, essa fórmula aqui, ó, é quase o que a gente precisa, né? Essa fórmula aí era para quê mesmo? Para calcular quase a área total, não era a área total, né? Porque a gente desconsiderou a tampa, lembra que era plástica? É a área da base mais a área lateral, mas falta a área do topo, da base de cima, né? Então aqui só está faltando um 2. Aí sim é a área total de um cilindro. Que eu até mostrei para vocês, como eu tinha acabado de fazer, né, que dá para colocar em evidência para deixar ela com uma cara diferente. Botar o 2πr agora em evidência, o 2 apareceu, eu posso colocá-lo em evidência também. R mais H. É uma maneira elegante de escrever a área total de um cilindro, né? Vamos calcular essa área total para este cilindro e para esse. E aí vamos comparar, né? Certo? Muito obrigado, amigo. Galerinha, vamos ver uma coisa então. Área total para o cilindro 1. 2π, o raio dele, que é R1, ele chamou de R mesmo. Então tá, R. R mais. E a altura dele, H1, ele também chamou de R, né? Tudo bem, então vamos colocar R aqui, ó. Show de bola. Então, área total do cilindro 1. 2πr, que multiplica R mais R, é 2R. A área total para o cilindro 1 ficou 2 vezes 2, 4. Π, R vezes R, R ao quadrado. Essa é a quantidade total de material que eu precisaria para confeccionar o cilindro 1. Vamos analisar o cilindro 2. Vou pegar essa mesma fórmula que já está pronta e vou substituir os dados do cilindro 2. 2πr. Quem é o R do cilindro 2? É R sobre 2 em relação ao cilindro 1. Vou substituir esse R por R sobre 2. E esse outro R também. R sobre 2 mais, e a altura do cara é 2R, tem que colocar no lugar desse H, 2R. Pronto, virou uma questãozinha de matemática básica, né? Só estou com
problema grave em relação ao giz. Aqui, fechou. Fala, meu querido. Não, já vamos providenciar. Só vamos finalizar aqui, a gente já providencia. Muito obrigado, cara, muito gentil. Ô, galerinha, olha só, 2 em cima e 2 embaixo, né? 2 dividido por 2 dá 1. Concordam comigo? Então fica πr só na parte de fora do parênteses. E aqui eu vou ter que tirar o mínimo entre 1 e 2, que é 2. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes R é R, mais 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 2R, 4R. Show de bola. A área total para o cilindro 2 ficou πr, que multiplica 4R mais R dá 5R, não é isso? 5R sobre 2 é 2,5R. O que finaliza numa área total 2,5R vezes πr dá 2,5 πr ao quadrado. Comparando a superfície total de um dos cilindros com a do outro cilindro, fica claro que o cilindro 2 gasta menos material. Concordam comigo? Certo? Só tem um detalhe, né, que eu acho que a questão não trabalhou. Que outro detalhe a empresa deveria prestar atenção? No volume, né? Será que essa embalagem que gasta menos produto, cabe a mesma quantidade de produto vendido lá dentro? Que não adianta tu fazer uma embalagem que economiza papel unitariamente, mas na hora que tu for fazer o lote todo, tu vai fazer muito mais latas pequenas do que latas grandes, né? Então no final tu pode até acabar gastando mais material ainda. Tem que ver quanto material tu vai jogar nessas latinhas, né? Então tu vê, foi uma questão, mais uma vez, né, simplificada. Se o cara for olhar um pouco mais atentamente, só isso não bastaria para decidir, né, a latinha a ser usada. Tem alguma relação desse tipo aí? Ah, ele só disse qual que era maior, qual que era menor, né? E a S1, a superfície, que eu chamei de área, né, mas poderia chamar de superfície, da 1 ficou maior que a da 2. Qual é a alternativa? B. Alternativa B. Só para deixar claro o comentário extra que eu fiz, vamos calcular o volume dessas criaturas aí? Como é que calcula o volume de um cilindro mesmo? A área da base vezes a altura. A área da base desse cara seria πr ao quadrado e a altura dele é R, né? Então o volume da 1 seria πr ao cubo. Tudo bem? O volume da lata 2, πr ao quadrado, e esse R é a metade do outro, né? Então ficaria R sobre 2, tudo ao quadrado. Detalhe, isso aqui é importante, ó. E a altura do cara é 2R, vezes 2R. Então o volume da lata 2 ficaria πr ao quadrado sobre 4 vezes 2R. Cancela esse com esse, o volume da lata 2 ficaria πr ao cubo sobre 2. Ó o que eu disse, ó. O volume da lata 1 é o dobro do volume da lata 2. Então se eu tenho uma certa quantidade de material para embalar, se eu for usar a lata 1, eu vou usar metade das latas, comparado com a lata 2. Concordam comigo? Então só vale a pena usar a lata 2 para título de embalagem se a área dela fosse menos que a metade da superfície da outra. Concordam comigo? Porque se fosse a metade, empataria. Porque eu vou usar o dobro de latas e elas têm a metade da superfície. Então, na verdade verdadeira, o correto mesmo seria dizer que vale mais a pena para economizar embalagem a lata maior. Vocês concordam comigo? Ficou claro o que eu estou dizendo? Vamos raciocinar de novo. Eu tenho 1 tonelada de material para embalar. Quando eu for distribuir, se eu fosse fazer, embalar nessa lata 1, eu ia gastar X latas. Se eu fosse fazer na lata 2, eu ia gastar 2x latas, né? O dobro. Porque cabe a metade do produto nela. Para poder embalar aquela 1 tonelada de produto, eu precisaria do dobro. Concordam comigo? Certo? Se eu uso 10 latas dessa e 20 latas daquela, que é o dobro, né? Concordam comigo? Vamos ver onde a gente ia gastar mais material? 10 latas dessas dá 40 π r ao quadrado. Concordam comigo? Se forem 20 latas dessa, dá 50 π r ao quadrado. Para embalar aquela 1 tonelada, por exemplo, supondo que fossem só 10 latinhas, de 1 e 20 da outra, eu ia acabar gastando mais material com a lata que inicialmente parecia ser mais econômica em material, né? Concorda comigo? Então tu vê, cara, o correto dessa questão não é a letra B.
se nós formos analisar profundamente. Agora estou eu com a pulga atrás da orelha. Será que o cara que fez a apostila queria que nós resolvêssemos de uma maneira simplista? Ou será que ele realmente queria que nós fôssemos mais profundamente na questão? Estou curioso. Estou louco para ir buscar a minha apostila. Mas isso é só para ver a opinião do cara, né? Porque eu estou absolutamente seguro do que eu estou dizendo. Então, na verdade, o mais econômico, por incrível que pareça, é usar a lata 1. Qual é a letrinha da lata 1? Aliás, ele não falou isso, né? Então tá certo, tá certo. Então a questão foi simplista. Ele só compara as superfícies das latas, né? Certo? Agora, não se esqueçam, hein? Se tu for abrir uma empresa e for enlatar as coisas, não vai fazer o raciocínio que o cara te sugeriu na questão. Que tu vai tomar uma decisão empresarial errada que pode fechar a tua empresa. Não se esqueçam, quando fores comparar o tamanho da embalagem, compare também com o volume da embalagem, beleza? Calcule quantas embalagens de um tipo tu vai usar, quantas embalagens do outro tipo tu vai usar e verifique o gasto total com as embalagens, não unitário. Combinados? Beleza? Legal, legal, gostei. Então tu vê, vale mais a pena a lata 1, apesar de a lata 2 ter menos superfície. Que loucura, muito legal essa parte, adorei. Falta só uma, meu querido.